Oi, turma, boa tarde. Estou gravando esse vídeo para as 3 turmas. Eu vou falar um pouquinho dos fungos e da aula que nós vamos fazer amanhã. Eu vou gravar um vídeo fazendo pão usando o fungo. Qual fungo? As leveduras, que o nome científico é Saccharomyces cerevisiae. Que essa levedura, na verdade, ela vai fazer a fermentação alcoólica, uma reação química para que a massa do pão cresça. Então, por que eu estou fazendo essa aula para as 3 turmas? O primeiro ano, porque vocês estão aprendendo a matéria de ecologia, cadeia alimentar. No final da cadeia alimentar, os fungos são muito importantes, as bactérias, para fazerem a reciclagem da matéria orgânica. A matéria orgânica volta a ser inorgânica, então ocorre essa reciclagem dos compostos orgânicos. Todo ser vivo que morre, fungos e bactérias fazem essa decomposição. Para o segundo ano, porque a gente está falando de célula de fungo são células eucariontes, também tem tudo a ver. E para o terceiro ano, que é a matéria mesmo, reino, fungo, taxonomia. Então é interessante para todos vocês, para todas as turmas, tá bom? Nós vamos fazer então o pão. O pão, olha aqui que eu escrevi aqui, né? As leveduras são fungos, chamados Saccharomyces cerevisiae. Esse é o nome científico da levedura. A levedura, então, é um fungo. Esse fungo é unicelular, heterótrofo, não produz seu próprio alimento e as célulazinhas são eucariontes, tem núcleozinho dentro das células das leveduras. Os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluri, ok? Já os protozoários somente unicelulares, só para lembrar, tá? Isso eu tá bem lá no Classroom. Os alunos que se inscreveram, eu tenho assim mais de 40 alunos inscritos lá, muito importante que vocês se inscrevam lá. Lá eu tiro dúvidas, a gente conversa, eu posto vídeos, é bem interessante. Então lá foi colocada essa questão de diferença de fungo e protozoário. Voltando então, os fungos são unicelulares, as leveduras os fungos podem ser unicelulares ou pluri. As leveduras são unicelulares. E o nome científico das leveduras é Saccharomyces cerevisiae. Para quem fez o trabalho já sabe disso. As leveduras se alimentam do açúcar da massa. Esse açúcar da massa do pão, ele pode vir do açúcar que a gente adiciona e pode vir também da farinha de trigo, porque a farinha de trigo é um carboidrato. O trigo vem da onde? Vem da natureza. É um vegetal. O trigo, a farinha de trigo vem do trigo, que é um vegetal. Portanto, é um carboidrato como o açúcar. Então, os fungos, as leveduras vão se alimentar desse açúcar. Vai ocorrer uma reação química que vai liberar CO2 e álcool. Então, quando a gente fizer... Eu tava fazendo pão esses dias, porque nessa quarentena a gente fica inventando um monte de coisa. É bolo, é pão, e fazendo aqui as atividades para vocês, os vídeos, tirando as dúvidas, entrando em reunião com o coordenador. São muitos afazeres, fora que a minha filha tá lá agora estudando, tendo aula online. Daqui a pouco sai ela, entra o menino. Então, somos nós 3 usando essas tecnologias todas. Não são só vocês aí na casa de vocês, tá bom? A gente aqui também, que tem filho em idade escolar, tá passando igualmente tudo isso que vocês estão passando aí na casa de vocês. Por isso que a gente tem que se unir. Tem muita fé que tudo isso vai acabar logo e a gente volte aí para a escola. Então, vamos voltar aqui. Eu estava dizendo a vocês que a minha filha foi fazer pão. Eu estava fazendo pão, ela quis fazer também. Falei, então vamos fazer pão, vamos aprender todo mundo a fazer esse mesmo pão que eu vou ensinar para vocês amanhã,
tá? Eu vou postar também no Facebook e no Classroom o vídeo. E aí a gente tava fazendo pão e ela falou: Nossa, mãe, mas que cheiro de álcool! Parece cheiro de posto de gasolina. Porque, veja bem, o fungo, que são as leveduras, que é o fermento que a gente coloca na massa do pão, esse fermento, a base dele são as leveduras. Ao se alimentar do açúcar, elas liberam o CO2, que é o gás carbônico, e álcool. Então, por isso desse cheirinho aí de álcool de posto de gasolina, tá? Então, ó, ao se alimentar do açúcar, ocorre a liberação de CO2 e álcool, que é então chamada fermentação alcoólica, tá? Então, nós vamos precisar para fazer o pãozinho, nós vamos precisar. Esses são os ingredientes que eu selecionei para que façamos esse pão amanhã. Então, eu vou explicar, vou misturar, vou fazer a massa, tudo passo a passo com vocês, tá bom? Nós vamos utilizar água, óleo, sal, açúcar, fermento, mexer tudinho e adicionar a farinha aos poucos até dar o ponto de massa de pão, tá? Segue então a receita: 800 gramas de farinha de trigo, 1 copo, 200 ml de água morna, 120 ml de óleo, sal, 2 pacotinhos de fermento biológico, aqueles pacotinhos de fermento Flashman, Dona Benta, pode ser qualquer marca, ou pode ser também aqueles de tablete. Pode perguntar para a mãe de vocês, para a vovó, que elas vão saber orientar vocês que tipo de fermento é esse aí, biológico. E 2 colheres de açúcar, colher de sopa, mas não muito cheia. Então, só para vocês terem o ingrediente em casa, quem quiser fazer o pão. Então, nós vamos fazer com água, óleo, sal, açúcar e fermento e a farinha. Não vai leite, não vai ovos, é uma massa maravilhosa e o pão fica nota 10, vocês vão gostar. A gente pode rechear com presunto e queijo, Nutella, calabresa, frango com catupiry, aí que vocês quiserem. Eu aqui amanhã vou fazer de presunto e queijo que meus filhos amam, tá bom? Então, amanhã eu coloco para vocês o vídeo lá no Classroom e depois segunda-feira o Rodrigo coloca no Facebook a gente fazendo esse pão, tá bom? Beijão para vocês, até a volta.